Caminhando nessa mesma linha de raciocínio, nesse mesmo ambiente, quero pedir você para continuar bem atento ao que Deus quer continuar liberando sobre as nossas vidas nessa noite. Terça-feira nós tivemos um culto muito especial, um dia de festa também, como hoje, alegria de celebração. Recebemos o pastor Kleber Lucas, ministrou o louvor e a palavra, e foi uma noite de muita festa, de muita alegria aqui. E na abertura do culto, eu liberei uma palavra aqui, que ela é uma coisa que nos orienta, é uma palavra que nos norteia nesse tempo. O profeta Samuel, isso está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, não precisa abrir, mas talvez você possa anotar para ler, conferir e entender depois. 1 Samuel 7, naquele momento ali, o profeta Samuel foi procurado pelos soldados de Israel que iriam enfrentar uma guerra com os filisteus, e eles pediram para que o profeta orasse por eles. Então o profeta orou, diz a história que o profeta ergueu um altar de adoração, levou uma adoração, um sacrifício ali naquele altar e sacrificou. E enquanto o profeta fazia isso, diz a história, que Deus ouviu o clamor, o pedido do profeta e abençoou a luta, a guerra daquele povo, e eles venceram. O exército de Israel venceu a luta, a batalha mais uma vez. Então diz a história que o profeta Samuel põe uma pedra, coloca entre duas cidades que eles estavam, Sem e Mispa. E ali no meio daquelas duas cidades, o profeta ergue um altar e diz assim, ele batiza aquela pedra, aquele lugar com o nome de Ebenezer, que quer dizer, que traduzido do original quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu chamo a sua atenção para o detalhe, eles ainda estavam terminando a guerra, ainda estava em guerra, e o profeta ainda estava no deserto. Entre essas duas cidades é um deserto, mas ainda em guerra, e ainda em meio ao deserto, o profeta ergue um altar, agradece a Deus, faz um culto de gratidão ao Senhor, e louva ao Senhor e diz, até aqui nos ajudou o Senhor. O culto de terça-feira, esse mês de julho, esse culto de hoje, talvez muitas pessoas não entendam, mas por que tanta festa, por que luz, por que tanta coisa, por que um bolo? Já estou antecipando aí a notícia, antecipando a surpresa, um bolo que vamos ter daqui a pouco, depois do culto. Por que tantas coisas, por que tanta festa, por que o pastor Kleber Lucas aqui, por quê? Porque mesmo, muitas das vezes, em meio ao deserto, mesmo ainda em meio a guerras nas nossas vidas, em áreas das nossas vidas, nós queremos fazer como o profeta Samuel, erguer um altar e declarar, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos fez vencer, até aqui nos fez prevalecer, perseverar, e assim continuará sendo sobre as nossas vidas. Muitas das vezes você, meu irmão e minha irmã, está passando por alguns desertos, algumas guerras na sua vida também. Talvez no seu ministério, na sua célula, na sua vida profissional, financeira, talvez na sua saúde, talvez você passe hoje vales, desertos, guerras em áreas da sua vida também. Mas eu quero convidar você a encher o seu coração de gratidão, Senhor, pelo que Ele fez até agora. Reconhecer o poder, o agir, a graça de Deus sobre a sua vida. Muitas das vezes ficamos tão presos, só aquilo que nos falta, só as pessoas que se foram, só aquilo que morreu, só aquilo que acabou, e esquecemos de ter um coração grato ao Senhor pelo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. E esse é um tempo de ação de graças a Deus, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à guerra, mas agradecer porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor me ajudou até aqui. A quem mais o Senhor ajudou até aqui? Levanta suas mãos. Erga suas mãos aí. Fala assim agora. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, eu ergo um altar de adoração na minha vida e declaro, Ebenezer, mesmo em meio às guerras e ao deserto, eu declaro, Ebenezer, porque quer dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Louvado seja o Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Lá no último versículo do capítulo 1. Versículo 31.
Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo também, versículo 31. Então não preciso esperar muito, porque é o primeiro livro, primeiro capítulo e último versículo. Vamos lá então. Se você está sem Bíblia nessa noite, alguém que está do seu lado vai dividir e compartilhar com você. E se por acaso você tem e não conseguiu abrir, alguém vai te ajudar a encontrar aí também. Gênesis 1, 31. Diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Ih, está fraco. Se fosse ruim, ainda estava fraco. Imagina para essa expressão aqui. Vamos de novo. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado, fala, terminado. Fala, concluído. Fala, completado. No dia sétimo, a sua obra que fizera, Deus descansou. Talvez esteja assim na versão que você está lendo. Mas quando ponhamos essa palavra no original e traduzimos ela para a nossa língua, quer dizer que Deus contemplou. Fala assim, contemplou. Isso aí. Então, no sétimo dia, após ter feito toda a sua obra, Deus descansou. Em outras palavras, contemplou nesse dia toda a obra que ele tinha feito. E concluindo aqui, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou e contemplou de toda a obra como Criador que ele fizera. Primeira coisa, quero que você repita comigo. Fala assim, Deus descansou. Deus contemplou. E Deus abençoou. Amém. Eu quero que você já comece a receber essa palavra, essa realidade, esse entendimento sobre a sua vida. É chegado um tempo de descanso na sua vida. É chegado um tempo que você vai contemplar o que Deus está fazendo sobre a sua vida e o que Deus vai fazer sobre a sua vida. E é chegado um tempo a qual Deus abençoa esse tempo, essa fase, esse estágio da sua vida. Assim como Deus abençoou o sétimo dia que Ele mesmo fez, que Ele mesmo criou. Desde o ano passado que Deus tem me dado como referência, como parâmetro, esse comparativo dos 6 dias da criação e do sétimo do descanso, da contemplação, comparado aos anos da comunidade de vida também. E ano passado, não sei quem se lembra, nós fizemos um vídeo falando desde o início da comunidade de vida e comparando com esse texto, com essa realidade. Que no primeiro dia Deus fez algumas coisas, e no primeiro ano da comunidade também. No segundo, terceiro e assim em diante. E ano passado, nós paramos no 6º dia, que é o 6º ano da comunidade de vida. E nós contemplamos todas as coisas que Deus fez, construiu até ali. E hoje estamos aqui debaixo desse ambiente do 7º ano. O ano da conclusão. O ano que Deus completa. O ano que Deus termina. O ano da plenitude, como foi liberado ali naquele vídeo por alguns profetas. E o ano da perfeição também, que é o que significa o número 7 a partir da Bíblia. O número 7 significa conclusão. Fala conclusão. Significa plenitude, fala plenitude. Significa perfeição, fala perfeição. Em outras palavras, de repente, traduzimos para excelência. E nesse 7º ano, assim como no 7º dia, Deus abençoa. Em nenhum outro dia da criação, Deus parou para abençoar toda a criação. Em nenhum outro dia, Deus parou no final do dia e disse que era muito bom o que ele tinha feito. Mas no 7º, ele abençoa tudo que ele criou. E no 7º ele diz, foi muito bom o que eu fiz, o que eu criei. Em todos os dias Deus contemplava e falava assim, foi bom o que eu fiz. No final de cada dia, na viração de cada dia, Deus chegava ali e falava assim, foi bom o que eu fiz. Mas no 7º, Deus olha, no finalzinho do 6º dia, e para início já do 7º, Deus olha e fala assim, foi muito bom o que eu fiz. E até hoje, nesse projeto da comunidade de vida, é isso que Deus diz para mim e para você. É isso que Deus diz a seu respeito que está aqui nessa noite. Foi muito bom o que eu fiz nesse lugar. Foi muito bom
o que eu fiz na vida de cada pessoa. E vai ser muito bom o que eu ainda vou fazer, o que eu ainda vou realizar. E o que me chama muita atenção é a bênção de Deus que estava guardado aqui para o 7º ano. E diz assim lá no versículo 3 do capítulo 2: e abençoou Deus o 7º dia. Queria que você erguesse suas mãos assim. Eu declaro, queridos, a bênção de Deus sobre a sua vida nesse 7º ano da comunidade de vida. Talvez você está à espera, você está aguardando a graça, a bênção, o poder, o agir, a manifestação do Espírito de Deus em algumas áreas da sua vida. E nesse ano eu profetizo isso sobre você, sobre a sua vida. Eu abençoo a sua vida, assim como Deus abençoou o 7º dia da criação. Eu abençoo, nós começamos hoje esse 7º ano da comunidade de vida, debaixo do tempo da bênção de Deus, debaixo do tempo da graça de Deus, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu transmito, declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém, eu recebo. Continuando aqui no capítulo 2 ainda, versículo 5, diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover ainda sobre a terra. Fala assim: Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra até o 7º dia. Entendeu? Está entendendo? Até o 7º dia ainda não havia nascido nada, brotado, multiplicado assim como Deus havia planejado, porque ainda não tinha vindo a chuva sobre a terra. Mas o curioso que nós podemos ver aqui dentro do capítulo 1, você pode olhar por volta do versículo 10, assim mais ou menos, até o 13, que nesse tempo aqui, no 3º dia, Deus cria as plantas, as árvores, as sementes, toda essa vida sobre a face da terra. Mas ficou ali entre o tempo da palavra profética até o cumprimento mesmo do florescimento. Deus liberou, Deus fez, Deus criou. E aquilo ali ficou ali, aguardando aquele tempo para que alcançasse a plenitude de Deus. E assim também foi na comunidade de vida. Ao longo desses 6 anos, Deus fez muita coisa. Ao longo desses 6 anos, muitas palavras proféticas foram liberadas nesse altar. De nós, dos pastores, dos líderes, dos pastores, por exemplo, pastor Jonatas, pastor Paulo, que passaram por aqui também conosco, tantos outros pastores que passaram, e outras pessoas também que vieram de fora nos abençoar. Tantas palavras foram liberadas. Muitas já se cumpriram e outras ainda não. Mas é um tempo, é chegado um tempo, que a chuva de Deus vai ser liberada. E cada uma dessas sementes que foram plantadas, meu irmão e minha irmã, vão germinar e vão florescer sobre as nossas vidas e sobre esse ministério. E sobre todos aqueles que estiverem alicerçados com esse ministério também e com esse projeto de Deus aqui. A chuva veio no 7º dia. E com a chuva veio o crescimento, veio a multiplicação, veio a continuidade. Eu creio que nesses 6 anos Deus construiu tudo que tinha para construir aqui na comunidade de vida. Então quer dizer que não vão nascer novos ministérios, novos projetos, novas redes? Não, não é isso. Mas na verdade tudo aquilo que é básico, necessário, essencial foi construído. Agora a partir do 7º ano vai haver a multiplicação. Agora, a partir do 7º ano, Deus vai nos abençoar e fazer ter crescimento. Agora, a partir do 7º ano, Deus vai fazer autorregeneração. Deus vai fazer essas coisas continuarem, assim como uma primeira semente só foi plantada, mas ela cresceu, nasceu uma árvore, vários frutos caíram, várias sementes foram espalhadas, e hoje nós podemos ver a natureza, nós podemos ver florestas espalhadas por todo o planeta Terra, porque uma semente só foi plantada por Deus. Mas ela multiplicou, ela cresceu, ela teve o poder da continuação. E assim também Deus abençoou o 7º ano da comunidade de vida e libera sobre nós esse poder do crescimento, esse poder da multiplicação e esse poder da continuação de tudo aquilo que já foi profetizado sobre as nossas vidas. E vai ser nesse 7º ano que a chuva de Deus virá sobre esse lugar e vai fazer cada semente que foi plantada crescer, multiplicar e continuar sobre as nossas vidas, sobre Macaé, sobre o Rio, sobre o Brasil e sobre a nossa geração, como o Senhor nos prometeu. Então Deus nos dá essa unção nesse tempo,
a unção de crescer, a unção de multiplicar e a unção de dar continuidade àquilo que Ele fez, que Ele construiu sobre as nossas vidas. Queria pedir o corpo pastoral para ficar de pé, os supervisores, os nossos tangedores, adoradores também, da música e da dança também. Vai levantando rapidinho, pessoal. Os líderes de células, líderes de redes e líderes de ministério. Toda a liderança da comunidade de vida, fique de pé nesse momento agora. Feche seus olhos e ergue suas mãos, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Assim como no 7º dia, Deus abençoou aquele tempo e liberou a chuva sobre a terra, sobre as sementes, e fez elas crescerem e multiplicarem e continuarem nesse crescimento. Eu libero sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre cada semente que você já plantou nesses 7 anos, sobre cada uma delas que você ainda vai plantar. Mas eu profetizo esse tempo que o Senhor te abençoa em nome de Jesus. E eu profetizo esse tempo de chuva de Deus sobre essas sementes. E a chuva trará o crescimento e a multiplicação de todo o seu trabalho, de todo o investimento que você fez na comunidade de vida até hoje e de todos que você fará em nome de Jesus. Só você que acredita, erga sua mão, aplauda o Senhor e agradeça a Ele. Libera um grito de júbilo ao Senhor. Pode se assentar, por favor. Uma outra história que nos persegue. E nesse tempo, nós entendemos a realidade dessa história na nossa vida. Não precisa abrir, mas 1 Reis, capítulo 18. Nós vemos um homem ali, um profeta, chamado Elias, debaixo de um tempo a qual 3 anos e meio estava sem chover sobre Israel. Um tempo de sentença. Um tempo de que Deus estava punindo aquele povo por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência. Então Deus libera uma sentença sobre aquele povo e libera um tempo de seca de 3 anos e meio sobre Israel. E o próprio profeta Elias foi usado para profetizar esse tempo. Mas é chegado um dia que Deus chama ele e fala: agora chegou o tempo de chover de novo. O tempo de seca acabou. De sequidão acabou, agora é o tempo de chover. Então Deus chama o profeta e manda ele dizer, profetizar isso, por rei em exercício na época, chamado Acabe e a sua esposa Jezabel. Então Elias profetiza que ia chover em Israel. Mas o detalhe é que estavam 3 anos e meio sem chover. Igual quando passamos muito tempo sem chuva, saímos de manhã de casa e nem imaginamos que vai chover. Não levamos guarda-chuva, não nos preparamos e de repente o tempo vira e chega no final do dia e chove. Aconteceu isso aí por esses dias, né? Por esses últimos dias. Um bom tempo sem chover, mas de repente o tempo vira e a chuva chega. E a gente nem acredita. E Elias, debaixo desse tempo, de muita seca, de muita fome, de sol escaldante, ele profetiza que vai chover. Mas aí, alguns acreditam, outros não, mas depois de haver profetizado isso, Elias toma uma atitude, segundo essa história que está lá em 1 Reis, capítulo 18. Elias sobe para o cume, para o alto de um monte chamado Monte Carmelo. E lá, Elias ora, pedindo a Deus pela chuva. Lá, Elias ora, clama ao Senhor, de uma forma como nunca foi vista ainda por Elias. Ele se coloca de joelhos, ele se coloca prostrado diante do Senhor, de forma que a sua cabeça ficou no meio das suas pernas. Uma forma inédita de Elias se prostrar diante do Senhor. E enquanto Elias orava, ele olhava para o seu servo e falava assim: vai lá, vai ali no final do monte ali, olha lá no horizonte e vê se você enxerga alguma coisa. E o seu discípulo, o seu servo voltava e falava: não estou vendo nada, não estou enxergando nada. E Elias por 6 vezes repetiu essa ação. Orava, clamava e mandava o servo ir lá e olhar. E diz a Bíblia que ele não via nada. Mas foi na 7ª vez, fala assim, na 7ª vez, enquanto Elias orava, intercedia, que Deus respondeu e deu um sinal para Elias, que a chuva realmente estava vindo. Cadê os intercessores? Fique de pé aí rapidinho, bem rápido. Todos os intercessores da comunidade de vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que nesses 7 anos tem feito como Elias. Deixa eu te falar um detalhe dessa história. Enquanto Acabe, Jezabel e todos os profetas de Baal subiram ao monte para comer, para beber, para participar de uma festa que estava tendo lá, Elias subiu para orar. Por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos, que nós estávamos descansando, que nós estávamos comendo e bebendo, festejando, que nós estávamos fazendo tantas coisas. Esses homens, essas mulheres do Senhor, os homens já é profético, entendeu? Os intercessores profeticamente. Esses homens e essas mulheres do Senhor
não estiveram participando muitas das vezes dessa festa, desse banquete, mas estiveram orando, clamando a Deus pelas nossas vidas. E hoje, Deus nos dá um sinal, que a chuva vai descer. Hoje Deus nos dá um sinal, na 7ª vez, foi quando Deus respondeu à oração de Elias e deu um sinal para ele. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E nesses 7 anos, Deus nos dá um sinal de cada oração, de cada clamor que foi levantado, que foi erguido aqui na comunidade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pode sentar, a igreja pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas mulheres guerreiras que cobrem as nossas vidas de oração. Foi na 7ª vez que Elias viu o sinal da chuva, da confirmação. Na 7ª vez o seu discípulo, o seu servo, volta correndo e fala assim: Senhor, agora eu estou vendo. É pequena, é do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a gente estava esperando. A chuva do Senhor virá. Então Elias se coloca de pé imediatamente e fala: vamos correr e avisar Acabe, porque uma abundante chuva virá. E como profeta do Senhor, eu consigo ver, eu consigo enxergar o sinal da chuva de Deus sobre a sua vida, sobre a comunidade. E eu declaro isso nessa noite: a chuva de Deus virá nesse 7º ano. A abundante chuva de Deus virá sobre esse lugar esse ano. Só aqueles que acreditam, ergam suas mãos, aplaudam o Senhor e adorem a Ele em nome de Jesus. Esse é o tempo da chuva de Deus. Aleluia. Diga isso, esse é o tempo da chuva de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Rapidamente ainda, outra história que nos persegue, nos orienta ao longo desse tempo. Agora está em 2 Reis, capítulo 5. Não precisa abrir também, mas é bom você guardar. Nós estamos aqui diante de uma história a qual um homem chamado Naamã, general de um exército da Síria, inimigo de Israel, procura um dia o profeta de Israel, e agora chamado Eliseu, não mais Elias, mas o seu discípulo agora o substituiu, agora o profeta Eliseu. Então Naamã procura Eliseu. Naamã estava tomado de lepra, um homem cheio de autoridade, moral, dinheiro, tinha tudo que podia imaginar, mas era doente, estava enfermo, e já estava em fase terminal daquela doença na sua vida. Então ele vai, viaja, faz uma longa viagem e procura o profeta lá em Israel. E Eliseu então, quando Naamã chega na sua casa, Eliseu nem atende, o profeta nem atende. Manda o seu servo, o seu discípulo ir lá atender, e ele traz a conversa, a história. Então Eliseu manda um recado para ele e fala assim: peça para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a promessa que o profeta liberou aqui nessa palavra foi o seguinte: peça para ele mergulhar 7 vezes. Não foi 5, não foi 4, não foi 2, foram 7 vezes. Que na 7ª vez, a restauração e a cura virá sobre a vida dele. Você vai poder ler na sua versão que vai estar escrito isso. O profeta diz: a restauração da sua carne virá. Ou seja, a cura de Deus virá sobre a sua vida na 7ª vez. E assim o general fez, mergulhou 7 vezes, relutou, ficou chateado, mas enfim, mergulhou 7 vezes naquele rio. E diz a história que na 7ª vez ele saiu restaurado, ele saiu curado do meio daquele rio. Eu quero declarar essa palavra também sobre a sua vida. Esse 7º ano, meu irmão, debaixo de muito temor do Senhor, eu declaro que vai ser um tempo de restauração em cada área da sua vida. Será um tempo de restauração como nunca visto antes. Não sei há quantos anos, há quantos meses, há quanto tempo que você de repente sofre de um problema. Talvez seja uma enfermidade, ou talvez seja qualquer outra coisa que te persiga. Talvez seja uma lepra que esteja escondida, ninguém esteja vendo. Naamã vestia ali uma roupa, uma armadura que ninguém via a sua lepra, mas por dentro ele estava acometido daquela doença. Esse ano eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, é um tempo de restauração. Restauração do seu casamento, da sua família, do seu caráter, do seu ministério, da sua vida financeira, da sua vida profissional. Mas o 7º ano é o ano da restauração de Deus sobre a sua vida. E aqueles que esperam pela cura do Senhor,
Eu também profetizo que assim como foi com Naamã, esse vai ser o ano da cura, esse vai ser o tempo da cura sobre a sua vida. Você que espera por anos, por meses, esse vai ser o tempo da cura de Deus sobre a sua vida. Só aqueles que acreditam, agradeçam a Deus, erga suas mãos, aplauda, agradeça a Ele, libere um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia, Deus. Nós cremos, Pai, nós cremos. Só para edificar a sua fé, algumas semanas atrás, nós fomos fazer uma visita na casa de um discípulo, de um casal de discípulos aqui da comunidade. E lá a gente conversou, lá a gente comeu, é claro, né? Eu li aqui hoje Atos 2, quando Jesus liberou, ele já estava ressuscitado. Aí ele liberou uma promessa sobre os discípulos, para não saírem de Jerusalém, que o Espírito Santo viria. O que Jesus estava fazendo no momento que liberou essa palavra? Comendo. Antes de morrer, o que Jesus fez com os discípulos? A última coisa, comeu. Depois que ressuscitou, o que Jesus fez várias vezes com os discípulos? Comeu. Então, é por isso que temos tantos momentos, né, de comer. Essa semana, Débora estava reclamando comigo, pastor, esse negócio de célula, de casa de paz, ministério de louvor, tantas coisas. Cada lugar que a gente chega, tem coisa para comer, né? E é uma luta viver diante desse desafio, né? Mas essa é a realidade, porque o comer gera comunhão. Então estávamos lá na casa desses discípulos, comendo, conversando, batendo papo, tantas coisas. E no finalzinho, Deus coloca no meu coração, no coração da pastora Vanessa, que éramos para orar pela vida deles em algumas áreas específicas. Então, diante dessa oração, nós descobrimos que tinha já um bom tempo, vários meses ou anos, que eles estavam tentando engravidar e não conseguiam. Não tinha chegado esse tempo ainda sobre a vida deles. E eles com expectativa, com ansiedade desse tempo. Então o Senhor nos usa naquela noite, já numa madrugada, e a gente ora, profetiza sobre a vida deles, sobre o ventre dela e sobre a vida deles de uma forma geral. Passada 2 semanas, na semana passada, a gente recebe a notícia. Eles estão viajando porque estão de férias. Logo, eu não vou falar o nome, porque logo eles estarão aqui, eles mesmos pessoalmente contando esse testemunho. Mas 2 semanas mais ou menos depois, eles entram em contato conosco. E ela diz que eles estão grávidos, gerando o fruto da promessa de Deus sobre a vida deles. E lá naquele tempo, nós fomos desafiados pelo Senhor para orar pela esterilidade do útero deles, da vida deles de uma forma geral. E profetizamos cura sobre essa esterilidade. E vimos mais uma vez, nesses 7 anos de comunidade, tantos testemunhos que nós temos visto. O Senhor nos usando, não estou falando isso, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Eu só fui um profeta usado, assim como um profeta um dia foi levado diante dos vales de ossos secos, e Deus falou, abra a sua boca e fala e profetiza. Então nós, tantas vezes eu, pastor Marco, corpo pastoral, os líderes, tantos de nós, os nossos ministros, tangedores, fomos levados pelo Espírito diante de tantas situações. E profetizamos ao longo desses 7 anos, e tantos milagres aconteceram. Mas esse 7º ano vai ser especial, porque vai ser um tempo de cura. Está guardado pelo Senhor, pela 7ª vez. Na primeira vez talvez ele não viu nada, na segunda Naamã não viu nada, na terceira, quarta, até a 6ª vez. Mas na 7ª vez, Naamã pôde ver, contemplar a cura do Senhor sobre a vida dele. E eu declaro isso sobre a sua vida. Vai ser nesse tempo que você vai completar a cura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Só quem crê, diga assim, eu creio que esse será o tempo da cura e da restauração de Deus na minha vida. Só quem crê de verdade, aplauda o Senhor e celebra Ele mais uma vez. Mais um entendimento. Hoje nós fizemos uma loucura, hoje não, essa semana nós temos feito uma loucura aos olhos de alguns. Mas daqueles que têm discernimento, que têm entendimento, sabem o que está acontecendo. Desde algumas semanas atrás que Deus colocou um propósito no meu coração, um ato profético. A partir de segunda-feira passada, dá uma volta por dia aqui no quarteirão da comunidade. E nós fizemos isso a partir de segunda-feira, terça-feira e assim em diante. Eu viajei essa semana a São Paulo alguns dias, pastor Marcos esteve me ajudando, Rômulo também esteve me ajudando nesse propósito, mas nós cumprimos esse propósito de segunda para cá, uma vez por dia. Vinham os caras, né, que nem um doido, saía aqui nesse portão, dava a volta no quarteirão sem falar nada e depois entrava aqui. E hoje, esse finalzinho de tarde,
eu cheguei aqui e fui convidando algumas pessoas para a gente completar esse projeto. E hoje nós demos 7 voltas aqui no quarteirão da igreja, usando a referência de uma direção que Deus deu a Josué, lá quando eles estavam para entrar em Jericó, derrubar a muralha de Jericó e herdar a terra que Deus havia prometido a eles. E nós repetimos isso. E diante desse ato profético que Josué fez com o povo, eles viram a muralha de Jericó, que era a maior edificação do planeta Terra, que podia ser vista lá do espaço. Eles viram caindo por terra e eles puderam atravessar aquela muralha. E nesse tempo, hoje, na 7ª vez que nós fizemos esse ato profético, nós declaramos isso, que os problemas, as objeções, os obstáculos, as dificuldades que nos impediam de alcançar o que Deus nos prometia, caiu hoje, acabou hoje, profeticamente sobre as nossas vidas. E eu quero liberar essa palavra sobre você. Aquilo que lhe impedia de alcançar, de conquistar, de herdar as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida. Hoje, através da fé, nós vimos essas muralhas caindo, virando tapete e a gente atravessando por cima delas, em cada uma das áreas das nossas vidas. Aquilo que por muito tempo te impediu de prosseguir, aquilo que por muito tempo te impediu de caminhar, a partir desse ano não vai te impedir mais, porque esse é o tempo de romper os limites, e esse é o tempo de alcançar e conquistar o que o Senhor tem sobre a sua vida. Casamentos que estavam presos, travados aqui, a partir desse tempo serão destravados em nome de Jesus e vão fluir. Famílias em nome de Jesus, saúde em nome de Jesus, ministérios, cada área das vidas aqui serão destravadas em nome de Jesus. Os muros vão cair, vão ruir e você vai caminhar em direção à promessa de Deus sobre a sua vida. Fala assim: eu creio que nesse tempo as muralhas vão cair e eu vou romper cada limite na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você que ainda está com o livro de Gênesis aberto, vai lá no capítulo 41 para a gente concluir. Quero trazer esse entendimento para a gente concluir aquilo que Deus está falando nessa noite. Gênesis capítulo 41. Essa é uma palavra também que nos persegue. Essa é uma palavra também que tem nos orientado, nos direcionado ao longo desse tempo. Gênesis 41, versículo 50, diz assim: antes de chegar a fome, ou seja, nos 7 primeiros anos de governo de José, lá no Egito, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanete, filho de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés. Fala assim: Manassés. Pois disse, ou seja, quer dizer, traduzido, Deus me fez esquecer. Em outras palavras, superar todos os meus trabalhos. Outras palavras, esse trabalho, traumas, frustrações, decepções, aborrecimentos, desde da casa do meu pai, que eu vivi desde a casa do meu pai. Então Deus deu um filho a José, e esse filho ele chamou de Manassés, porque ele queria dizer que Deus fez ele esquecer, superar de todos os traumas, decepções, problemas, aflições que ele viveu desde a casa do seu pai, quando foi traído pelos seus irmãos e quase morreu, por todo o tempo que viveu como escravo no Egito, subjugado, lá na prisão. Mas Deus fez ele esquecer, superar, atravessar por cima de todas essas coisas. Foi a experiência que Deus deu a José. Mas ele ainda recebeu um segundo filho, ainda dentro desses 7 anos, presta atenção nisso. Em 7 anos, os primeiros 7 anos de governo, Deus deu 2 filhos a ele. O primeiro Manassés, e o segundo está aqui. Ele chamou de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero. Deus me fez prosperar, mesmo em uma terra de aflição, mesmo em uma terra de adversidade, mesmo em um ambiente adverso, de aflição, improvável. Deus me fez prosperar. Debaixo dessa palavra, que um dia já preguei, já ministrei aqui, dentro de alguns conceitos, eu quero dizer para você, que Deus deu
duas experiências a José nesses 7 anos. A primeira experiência que Deus deu a graça a José de superar aquele trauma, aquelas decepções, aquelas frustrações do passado. E a segunda questão que Deus deu uma experiência a José de prosperar, de ser bem-sucedido, de ser feliz, de encontrar o núcleo, o centro do propósito de Deus sobre a vida dele, dentro da terra do Egito. E os pais naquele tempo pegavam um filho e batizavam um filho segundo o nome da experiência que ele tinha. Ele viveu uma experiência, então ele coloca o nome no filho segundo a experiência que ele teve. Por isso que José coloca Manassés e Efraim nos seus filhos, porque aqueles 7 anos a qual Deus deu aqueles 2 filhos foi um ano marcado por aquelas 2 experiências. Vem cá, amor, por favor. Há 7 anos atrás, não sei quem conseguiu perceber isso naquele vídeo. Há 7 anos atrás, nós gerávamos em nosso ventre Radassa. E em novembro desse ano, ela faz 7 anos. E naquele tempo, Radassa foi gerada em nosso ventre, dentro de um ambiente, dentro de alguns acontecimentos, dentro de algumas expectativas. Terça-feira, quando o pastor Kleber Lucas estava aqui, eu não tinha associado ainda com essa questão. Já tinha essa palavra para essa noite, mas eu não tinha associado a essa realidade. Quando o pastor Kleber Lucas falou, pega na mão da pessoa que está do seu lado e ora com ela. Quando eu comecei a orar com minha esposa, Deus nos deu a revelação dessa situação, dessa referência. Que há 7 anos atrás, Radassa estava aqui no ventre da minha esposa. E o nosso ventre gerava Radassa. E Radassa foi gerada em um ambiente, como já foi falado aqui hoje, naquele tempo de incertezas, naquele tempo de improbabilidades, debaixo de um clima muito adverso, debaixo de muitas lutas, de muitos desafios. Mas ela foi gerada no nosso ventre e guardada pelo Senhor. Enquanto nós olharmos para Radassa, nós vamos lembrar desse tempo, desse trecho das nossas vidas. Um trecho de desafios, de lutas, um trecho de um ambiente de adversidade, mas um tempo de ver o Senhor sendo fiel e nos honrando em cada coisa, em cada situação. E ainda dentro desses mesmos 7 anos, ainda dentro do mesmo ambiente de 7 anos, hoje nós estamos aqui, gerando Asaf no nosso ventre. E hoje Asaf está já debaixo de outro ambiente totalmente diferente. Nós temos tido o privilégio de gerar ele debaixo de outro clima, de outra atmosfera. Um clima que eu resumo e digo que é um tempo de ação de graças ao Senhor. Um tempo de agradecimento, porque nós não desistimos lá na outra experiência, nos outros 7 anos, no tempo de gerar Radassa. Nós não retrocedemos, nós não desistimos, nós não voltamos, nós não abandonamos o projeto que o Senhor nos deu. José viveu um tempo de prisão, viveu um tempo de Egito, viveu um tempo de ser escravo, de escravidão, um tempo de fome, de traição. Quantas coisas José viveu naquela sua experiência. E nós também vivemos muitas coisas, mas superamos cada uma delas. E hoje Asaf está aqui. E enquanto olharmos para ele ao longo de todas as nossas vidas, nós vamos lembrar desse tempo de agradecimento, de ação de graça que nós temos ao Senhor. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida debaixo desse entendimento. O apóstolo Joel falou aqui isso no último vídeo que você assistiu. A experiência de José lá no Egito diz isso. Ao primeiro filho, Manassés, e ao segundo, Efraim. E Efraim dizia assim: começou um tempo a qual Deus me fez prosperar. Começou um tempo a qual Deus me fez prosperar e vai me fazer prosperar. Mas aí talvez você diga assim para mim: pastor, está contraditório, porque fechou esse ciclo, os 7 anos de fartura da vaca gorda sobre José, e logo depois disso que ele nasceu, Efraim nasceu, começaram os 7 anos de fome sobre o Egito. Falei, aí eu falo para você, é verdade, mas pode apanhar a sua Bíblia, pode apanhar essas mesmas escrituras e ler aqui a partir do versículo 42, que você vai ver que a prosperidade de Deus não se deu na vida de José no tempo de abundância, no tempo de fartura, mas foi no tempo da escassez que a provisão do Senhor foi verdadeira, real sobre a vida de José. E foi nesse tempo
aonde todo mundo faltava, todo mundo sentia fome, os celeiros de José transbordavam. Então, diante dessa palavra, desse entendimento, dessa realidade, eu profetizo isso sobre a sua vida. É chegado um tempo, é chegada uma experiência, a qual Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer bem-sucedido. Mas o que é isso, pastor? Eu estou falando de dinheiro também, mas não só de dinheiro, mas em cada uma das áreas da sua vida. Eu, com posse nessa experiência que eu tenho vivido com o Senhor, nessa experiência do Efraim, do Asaf nas nossas vidas, a qual eu tenho visto Deus me fazer prosperar, eu tenho visto Deus me fazer bem-sucedido em todas as coisas, mesmo no ano da crise, mesmo no tempo da adversidade, o Senhor tem sido fiel, e Ele tem nos ajudado, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu libero essa realidade sobre a sua vida, um tempo de prosperidade, um tempo de provisão, um tempo dos celeiros transbordarem, mesmo em um tempo adverso, mesmo em um tempo de incertezas, mesmo em um tempo de crises no Brasil, no estado e na cidade que nós vivemos. Deus vai te fazer prosperar em todas as coisas, em nome de Jesus. Só você que acredita, se coloque de pé, e enquanto vai se colocando, erga as suas mãos, aplauda o Senhor, celebra Ele, e tome posse dessa realidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os adoradores vão vir, vai fechando os seus olhos, vão vir nos ajudar, nós vamos adorar agora. Adorar, eu quero que você invista, gaste alguns minutinhos agora para adorar o Senhor.